Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o gigantesco KNCR11, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Atualmente tem um patrimônio quase chegando a 6 bilhões de reais. A gente vai entender um pouco mais sobre o ativo, que diferente da grande maioria dos fundos de papéis que são atrelados a IPCA, o KNCR11 é um fundo atrelado ao indexador CDI, e nesse momento onde as taxas de juros estão muito altas, ele vem entregando altíssimos rendimentos. Inclusive, tal taxa de juros aí, a Selic está a 13,75 ao ano, o CDI está aí a 13,65 ao ano, vem sendo amplamente discutido aí no meio econômico, no meio político. Inclusive, deixa sua opinião aí nos comentários a respeito do que é que você acha dessas atuais taxas de juros, se você acredita que deve manter, que deve subir, que deve baixar, qual a sua opinião a respeito disso, ok? Então, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Participa também do grupo do Telegram, link vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos nessa. Começamos aqui patrimônio de 5,75 bilhões de reais. Cota patrimonial está a R$ 100,74. O preço atual de cotação do fundo beira aí os R$ 98,64. Ou seja, ele está com desconto em sua cotação, P sobre VP aí de 0,98. Número de cotistas ultrapassa 197 mil cotistas. Entregou aí o último dividendo de R$ 1,20 por cota. Liquidez gigante, 11,06 milhões de reais por dia de negociações. Taxa média de CDI mais 2,52. Ele nem cita aqui a taxa média em PCA, até porque, como a gente vai ver, é uma porção ali que não representa nem 1% das operações. Ou seja, é um fundo praticamente total CDI, ok? Mais à frente nós temos que 98,4% do patrimônio está em CRIs, 4,3% em LCI e 4,4% em outros instrumentos de caixa. Somando, a gente vai ter mais de 100%, porque o fundo tem algumas operações compromissadas, como a gente vai ver mais à frente. Ele vai citar também que agora, segunda-feira, serão pagos aí R$ 1,20 por cota. Já falando um pouco sobre a taxa Selic, ele cita que em fevereiro de 2023, na reunião do Copom, foi decidida a manutenção da taxa Selic meta em 13,75 ao ano. Essa decisão reforça a visão de que o mercado prevê aí taxas se mantendo altas até final de 2023, ok? Quanto às principais movimentações no portfólio do ativo, a gente tem 35,5 milhões de reais investidos em duas operações, uma da MRV e outra da BTG Malls. A taxa de CDI mais 3,5 para MRV e CDI mais 2,15 para BTG. Mais à frente ele vai falar sobre as operações compromissadas reversas, no caso representando aí 7,1% do patrimônio líquido do fundo, e ele para gestão é considerado um peso aí adequado pelo tamanho do ativo. Mais à frente temos um resumo da carteira, onde vemos o total de 107,1, no caso ele já citou os 7,1 aqui, são operações compromissadas. Em CRIs, 97,7% está atrelado ao CDI, a uma taxa média de 2,52, ou seja, praticamente um fundo total CDI. A parcela de inflação que a gente tem aqui representa menos de 1%, que aí temos uma inflação mais 8,37%. Temos uma parte também LCI, que está ali rendendo em cima do CDI, 99% isento de imposto de renda. Tá? Quanto ao caixa, 4,4% de caixa, que está também rodando aí no 100% do CDI, menos o imposto de renda. Tá? Mais à frente a gente tem as alocações por setor, onde temos a maior parte está em escritórios, né, seguido de shoppings, e a alocação total por indexador fica de 95% a CDI, IPCA 0,6%, Selic 4,3%. Partindo para a liquidez gigante, 11 milhões por dia aí, facilmente de entrar e sair do ativo, negociações, um volume muito grande de negociações por dia. Quanto à DRE do ativo, a gente consegue ver aqui, ele coloca ela desde fevereiro até janeiro de 2023, onde a gente vê que o resultado de CRI aqui meio que está estabilizado, né, em 70, é um valor que vem crescendo, ou seja, a expectativa de se manter dele ou crescer mais. Temos aqui um resultado positivo das LCI de 4,8. Somando tudo, a gente tem aqui as despesas do fundo também, de menos 5,4. No total, a gente tem aqui 70,5 milhões de reais. Traçando uma expectativa aqui para o futuro, a gente até pode ver, meio que dar um chute aqui, que ele vai conseguir manter entre R$1,10 e R$1,20 aí para os próximos meses, né? Até ele tem 15 centavinhos aqui de reserva, 15 centavos por cota. Obviamente, resultado de 1,10, 1,20 nessa estimativa aqui, para a taxa Selic se mantendo em 13,75, né? O CDI a 13,65. Caso venha a cair, os rendimentos provavelmente cairão,
vier ao caso da taxa subir, provavelmente subirão. E aí ele se mantendo, a expectativa fica aí desse de R$1 e 1,10 a 1,20, mas aí a gente vai acompanhando o mercado, até porque tudo varia, né? O mercado é meio que imprevisível. Mais à frente, ele vai dar uma distribuição aqui dos dividendos, vai mostrar os últimos dividendos entregues, o maior que foi em agosto de 1,30. Algo que vale aqui salientar, como é um fundo praticamente todo CDI, né? Ele vai variar conforme a taxa CDI. Para quem já está um pouco mais dentro do mercado, vê que essa taxa CDI ela está alta nesses últimos meses, né, para cá, mas ela não se manteve nesses valores aí por muito tempo, né? Ela não tem um histórico de se manter nesses valores por muito tempo, melhor falando. Inclusive, a gente pegar aqui o resultado do KNCR aqui ao longo dos meses, os dividendos de 2023 para 2021 ali no final, acho que até aqui o mês 3 de 2022, a gente vê aqui mês 3 de 2022, foi onde ele teve o seu maior volume de entregas, né? Seu peso maior de entregas. A gente vê aqui facilmente valores acima de R$1, onde pegando aqui do 2022, do começo do ano para trás, eram valores bem abaixo do que ele vem entregando hoje. Ele entregando aqui, na média, aqui, valores acima, entre 50 centavos, 35 centavos, como a gente vê aqui, ó. Meses anteriores também, ó, valores bem abaixo. Até porque nesse período aqui a gente não tinha taxa de CDI tão alta como a gente tem hoje, olha. O histórico do fundo o que é que a gente quer dizer com isso aqui? O que é que a gente enxerga com isso aqui? Baixando a taxa de juros, né? Ele vai voltar aí a patamares bem abaixo do que ele está entregando atualmente, né? Fica essa observação aí a respeito do KNCR. É um fundo majoritariamente CDI, taxa CDI baixa. É meio que o que aconteceu no período de deflação aos fundos atrelados à IPCA, né? Chegou a deflação, arrastou os rendimentos para baixo, fazendo muitos fundos de papéis entregarem bem menos do que eles vinham entregando nos meses anteriores à deflação, né? No caso, KNCR é o CDI, ok? Fica a expectativa aí de a gente acompanhar como é que vai se comportar essa taxa de juros aí ao longo dos meses e como é que ficam os rendimentos do KNCR 11. Quanto ao portfólio do ativo, a gente vê que a maior exposição é de 6%, ou seja, bem abaixo do que a gente caracteriza ali como seguro, que são os 10%, né? E as demais operações bem abaixo disso. Até aproveitar para dar um recado rápido aí para vocês se inscreverem no canal. Deixa o comentário aí de vocês a respeito dessa taxa de juros. O que é que vocês acham, tá? Continuando aqui, a gente tem demais exposições bem abaixo aí dos 6%, que passa uma segurança bem maior. A gente vê aqui os indexadores, praticamente tudo CDI. A gente vê IPCA, só aqui no final, 3 operaçõezinhas aqui. Uma de 0,5% do patrimônio, outra de 0,2%, outra de 0,1% de peso na carteira, ou seja, praticamente fundo todo atrelado a CDI. Mais à frente ele vai citar aí algumas fontes aí para você estar sempre em contato com a gestora, tá? E mais à frente a gente tem um detalhamento das operações. Lembrando, é o fundo bem seguro, né? Atrelados aí ao CDI, taxa na verdade, o patrimônio gigantesco, um dos maiores fundos aí da Bolsa Brasileira, liquidez muito grande também. Fica só essa observação da taxa CDI aí de a gente ver como é que vai se comportar ao longo do ano 2023 e aí mais para frente como é que vai ficar os rendimentos entregues pelo KNCR. A gente puxar aqui o histórico das suas cotações ao longo dos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve uma boa parte ali bem estável ali até começo de 2020, depois no período da pandemia caiu, deu uma oscilada para se reerguer de novo, meio que estava se reerguendo aqui no mês 9, mês 7 de 2022, deu uma quedazinha agora no final do ano e tá esses patamares aí de R$98, ok? Lembrando aí, vocês novamente se inscrevem no canal, dessa fortalecida aí pra gente, que a gente tinha para ver hoje do vídeo era esse, um fundo aí bem grande, bem conhecido. Deixa o seu comentário se você tem um ativo ou pretendem ter, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, valeu!